E aí, pessoal, estamos de volta aqui então, tratando desse tema de utilidade pública, né? E espero que você esteja gostando, que você esteja acompanhando. Compartilha depois aí com a galera, com o pessoal. E vamos seguir, vamos dar prosseguimento aí. Michel vai continuar respondendo aqui essas perguntas aqui na lata. Estamos aqui justamente hoje espremendo ele, né? É isso aí. Seguimos que não. Ainda dentro desse tema aqui, a questão de multa e tudo mais, gente, aquilo que é a questão da a multa leve. Eu não sabia disso, né? Até falei para você, eu não sabia. A questão, se você comete uma multa leve, ela pode ser transformada em uma advertência por escrito. Advertência por escrito. Sim. E ela não vai contar ponto. E você paga? Então, a advertência por escrito é uma penalidade, né? E todas as multas, todas as infrações, você acaba tendo que pagar a multa. Certo. Né? E aí você recebe uma pontuação. Então, são dois pilares. Tem a questão financeira e a questão pedagógica, né? Então, você recebe a pontuação, pode levar a suspensão, aí você tem que fazer o curso e tal. Aí tem uma outra pergunta dentro dessa sua pergunta. Caduca o valor de uma multa? Caduca a pontuação? A pontuação caduca. A cada 12 meses, aquela infração, e somente aquela infração, quando ela faz aniversário, ela sai do sistema. Certo. Se existirem outras infrações no seu prontuário com menos de 12 meses, cada uma delas, elas continuam lá. Entendi. Agora, a dívida não. A dívida é igual o SPC Serasa. Vai continuar devendo. Fica lá. E depois de 5 anos você cria uma dívida ativa contra o Estado. Interessante. Aí tem situações que as pessoas, né, esquecem de pagar uma multa, né, porque nem sempre a pessoa não quer pagar ou não tem condição, simplesmente esquece. Sai, faz o orçamento dentro da sua família e tal, vamos pagar essa multa aqui e esquece. E aí depois de um tempo vai lá, a pessoa ela pode viver com um carro 10 anos, por que não? Eu sei que as pessoas vendem carro constantemente, mas tem gente que pode ficar 10 anos tranquilamente. Aí quando vai vender, o cara vai lá, puxa, né? Nada consta. Nada consta do veículo. Caramba, uma dívida, um monte. Né? Dívida contraída contra o Estado. Coisa boa, hein? Interessante saber disso, o pessoal abre o olho aí, né? Porque a pessoa, se eu vou deixar rolar igual o SPC, daqui a pouco ninguém vai bater na minha porta. O Estado não perdoa. O Estado não perdoa. Né? Então, e aí quer dizer, essa questão agora também mudou, porque antigamente você tinha que pedir essa transformação, né, da autuação ali, da infração, né? Sim, eu comecei, mas não terminei. Sim. A advertência por escrito isenta o condutor de pagar a multa. Isenta. Não sabia disso. Né? E quando, já vou até juntar um outro tópico, quando você tem uma infração leve ou uma infração média, se você não tiver nenhuma infração de qualquer natureza no seu prontuário, ela também é perdoada. Isso era no código anterior e continua no atual? Isso é no hoje. No hoje. O anterior era diferente. O anterior existia advertência por escrito, mas dependia de muita coisa. Dependia da pessoa, do proprietário do veículo se manifestar, criar um processo, abrir o processo, entregar para o Detran fazer a avaliação da vida, né, daquele condutor pelo RENAINF, que é o Registro Nacional de Infrações, para poder dar uma resposta. E acabava tudo sendo pago mesmo. Não adianta. Agora não. Passou a ser automático esse perdão. É um perdão automático. A pessoa pensa em pedir perdão e já está perdoado. É coisa boa isso. Coisa boa, hein? Não precisa nem de arrependimento. Não precisa nem de arrependimento. Esse negócio não é bíblico não, irmão. Saiba disso. Não vai tirar proveito disso. Jesus. É preciso arrependimento. Eu acho que a gente tem que andar. Vamos andar. Vamos andar. Eu ia falar outra coisa, mas acho que a gente vai ter que fazer o outro. Vamos. Fazer o outro. Vamos ter que fazer o 2 aí, cara. Vai lá. Senão eu falo pra caramba também. Eu acho que um bom tópico que tá aqui é a redução da gravidade na infração para quem não transferir o veículo no prazo. Isso aí já foi falado,
né? E Só que assim, uma coisa importante a falar daí é que se a pessoa demorar, né, o período de tempo para fazer a transferência, a gente chamava isso de multa de recibo, né? E isso custava 5 pontos, uma infração grave. Sim. Ou seja, se um permissionário, né, uma pessoa que não pode ter infrações graves nem gravíssimas, desse esse mole, já era. Ele perdia a sua permissão. Agora... E em caso perdendo a permissão, tem que fazer tudo de novo? Tudo de novo. Olha. Agora ela cai para média. Então, um permissionário, se de repente desse um mole aí com esse tipo de infração, né, ele ainda permaneceria com a sua permissão. Muito bem. Bom, vamos lá. Eu acho que uma pergunta muito boa é o tópico da questão da luz baixa durante o dia em rodovias apenas em pistas simples. Esse é um assunto muito legal, aquela velha história, né? Eu vou dirigir, então ligue o farol. Aí eu lembro muito bem das brincadeiras que tinham, né? Aí um mandava pro outro, tinha até uma mensagenzinha rodando em WhatsApp dizendo: fulano, eu não tô entendendo muito bem essa questão aí do Código de Trânsito, mas eu acho que é mais ou menos o seguinte: de dia você usa o farol, de noite você usa só a lanterna, não é? Aquela piadinha de WhatsApp que rodou, todo mundo viu, eu acho que todo mundo viu também. E assim, a questão é, com essa mudança, mantém, ou seja, eu tenho que andar com o farol ligados em qualquer pista, em qualquer momento, ou mudou alguma coisa? É importante que a gente esclareça que existem 3 iluminações, né, no veículo. O veículo possui a chamada luz de posição, é o que nós cariocas temos costume de falar de lanterna, né? É uma luz bem fraquinha e ela tem a intenção de iluminar a parte traseira do veículo. Né? Então nós temos farol na frente e atrás, né, nós temos uma iluminação vermelha. Né? Então aquela lanterna lá tem que estar funcionando. E isso vai ajudar para um princípio da direção defensiva chamada ver e ser visto. Partindo disso aí, temos o outro farol, que é o farol baixo. As pessoas confundem muito o farol baixo com o alto por conta da intensidade. Acha que o baixo, a intensidade é mais fraca e o alto é mais forte. Não. A verdade é que a posição da luz, né, que difere. Então, o baixo é lógico, é para baixo. E o alto é em linha reta. Então, o foco dele, o facho de luz, né, ele atinge facilmente a visão de uma pessoa. Então, para o Código de Trânsito Brasileiro, acredito eu que tenha visto essa ideia do ver e ser visto. Até dia 11, se o veículo entrasse numa rodovia, e essa rodovia não fosse de pista simples, o que é uma pista simples? É essa a pergunta que eu ia fazer. Eu tenho uma faixa que vai e uma faixa que volta. Porque para mim pista simples é uma pista que não é composta. É muito comum que a gente se enrole muito nessa questão, principalmente quando a gente fala de faixa. Nossa linguagem regional às vezes atrapalha muito porque ela entra em conflito com o código. Então as pessoas falam faixa, achando que faixa é a linha. Aquela linha seccionada, tracejada, ou aquela linha contínua. Linha. Quando você fala de campo de futebol, a bola foi pro lado do campo, a gente fala o quê? Linha lateral. A bola foi pro lado, aquela área onde que tem o gol, a linha de fundo. Isso, passou dali, gol do Flamengo. A linha é o que delimita uma área para outra. E faixa é a área. A área que o carro passa se chama faixa de trânsito. A área que o pedestre atravessa a rua se chama faixa de pedestre. Entendi. E as pessoas confundem. Aí se a gente já se enrola nessa parte, quanto mais na pista simples, né? Misericórdia. Então, o que é uma pista simples? Uma via simples é que uma única faixa vai para um sentido e do lado uma única faixa volta. Isso acontece mais em vias, né, rodovias no interior. Pode ter outras faixas, via com outras faixas? Sim, mas aí não vai ser chamada de
via simples, né? Por exemplo, o próprio Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 61, ele vai dizer que a velocidade máxima permitida para veículos leves em rodovia de pista não simples é 110. Pista simples, 100. Então tem diferença. E isso deve ser observado porque pode ter o radar, pode ter o pardalzinho lá, né? E essa questão da pista simples, se está claro agora para todos nós, é necessário que a gente acenda o farol. Por quê? Porque você vai ter uma necessidade de ver e ser visto. Ver e ser visto. O princípio é esse. Na pista simples não tem nenhum impedimento entre elas, né? Tem uma linha amarela que divide uma faixa no sentido da faixa do outro. Quando nós temos uma via que tem mais de 2 faixas, aí é chamado de pista de trânsito, né? Então, por exemplo, você vai passar aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a linha vermelha. A linha vermelha tem 3 faixas. A linha amarela tem 3 faixas, né? Então nós temos uma pista de trânsito que compõe várias faixas, que pelo código também fala que a faixa do lado direito é para caminhões. Aquela coisa que ninguém faz na Washington, né? O cara vai com a faixa da direita, vai lá para a faixa da esquerda, fica piscando para ultrapassar carro, o cara com caminhão, né? Então, nessa situação, uma pista de trânsito em mais de 2 faixas, né? Mais de uma faixa, não há necessidade de mais, por entendimento do Código de Trânsito Brasileiro, de ficar usando o farol baixo, porque já está naquela área e tal. A preocupação inicial era de mostrar para o condutor que estava acontecendo as ultrapassagens. Mas se a gente observar bem, essas mudanças de ultrapassagem elas só podem ser feitas por um único lado. E se você coloca o farol funcionando, você está dizendo, você acaba, de certa maneira, fomentando as ultrapassagens de outro lado. A ultrapassagem sempre tem que ser feita pelo lado esquerdo. Então, quando você olha, o pessoal está usando o farol, é para dizer que ela está indo para um lado, está indo para o outro. Pode ter esse tipo de entendimento. De repente, o código, quem ajustou essa lei, pode ter pensado dessa maneira. E os acidentes continuaram. Não é por conta exatamente disso. Mas, por sinal, veio uma nova iluminação que vai se tornar obrigatória a partir de 2023, chamada DRL. É uma sigla em inglês que vai falar... Traduz isso para nós. O DRL em inglês seria Daytime Running Lighting. Por isso que é bom falar com gente que sabe, né? Esse DRL... Repete pra nós. Essa eu quero ouvir de novo. Como é que é? Daytime Running Light. Não é iluminação. não é deitar, não é de deitar, gente. É iluminação, né? É iluminação de rodagem do dia. Seria mais ou menos isso. Então, uma luz específica do veículo para rodar de dia. Hoje, por exemplo, as motos, quando você liga essas motos mais novas, né, 2018, 19, 20, você já liga, ela já acende o farol. É uma exigência. Os carros também vão entrar nessa, só que com uma iluminação diferente, uma iluminação geralmente LED, que então, você liga deixa eu fazer uma pergunta e acende. O meu carro não tem essa característica desse DRL. Aí eu vou ter que instalar no meu veículo esse equipamento? Não. Não? Não. Por quê? Porque o Denatran, vamos colocar o código em si, né? O código ele fomenta, né, que os veículos sempre andem no original. Por exemplo, os veículos muito antigos, Brasília, Fusca, tem um cinto de segurança não de 3 pontos. De 2 isso mesmo. Ele tem um cinto. Às vezes tem até aquele só aqui embaixo. Isso, né? Ele tem um cinto diagonal ou torácico. E no banco de trás é o subabdominal ou pélvico, que é o nome deles. Depois os veículos vieram com o cinto de 3 pontos. Isso não fez com que os veículos antigos mudassem seus sistemas de segurança. Outro exemplo, os veículos desde 2014 passaram a ter freio ABS e airbag. Os veículos antigos os proprietários de veículos antigos não são obrigados a colocar esse tipo de dispositivo de segurança. Eu queria ter um airbag. Ótimo, venda o seu carro e compra o mais novo. Né?
Agora, essa coisa, o Detran não fomenta tanto. Não é que não seja permitido fazer alterações, mas toda alteração que você vai fazer, você vai ter que fazer uma vistoria no Inmetro, né, para poder homologar, ou seja, colocar lá no registro que foi feita a alteração. Qualquer que seja o registro, você falou agora mesmo sobre o GNV, tem que ser homologado pelo Inmetro. Tudo, porque o Inmetro é responsável pela questão da metrologia, né, da segurança do veículo. Muito bom. Muito Legal. bom. Aqui tem uma situação que eu queria ver com você, que é aquela questão da cadeirinha, né? Ah, sim. Porque o pessoal com criança é sempre uma preocupação. E agora parece que houve uma mudança também em relação a isso, a criança andar na frente também, né? Tem a questão de estatura, idade. Acho que é interessante. As mães, os pais. Sim. Previsto no Código de Trânsito Brasileiro, com sua resolução, até a lei atual, existia o bebê conforto, né, a cadeirinha e o assento de elevação, o chamado de booster. Eles continuam existindo, tá, na lei nova. E dentro daquela faixa etária. Exato. O problema é que as crianças com 7 anos e meio, que era o limite do assento de elevação, tinha crianças que tinham 7 anos e meio, mas elas não tinham a altura de 1,45 m. E aí, o que acontece? O pai tirava a cadeirinha, o assento de elevação dessa criança. Ele não dava os 3 A pontos. criança queria, né? Tira, já tem idade. Porque hoje em dia a criança é super informada. Parece que ela tá na barriga da mãe com manual de instrução. Não é possível, né? É verdade. E aí, ela, com 7 anos e meio, menor de 1,45 m, o cinto ficava no pescoço. Então você imagina, acontece um acidente, essa criança pode ter... Aconteceu com aquele jogador jogar no Vasco, na Portuguesa, o Denner, né? Ele morreu porque o cinto travou no pescoço dele. Né? Então isso pode ser, imagina uma criança ainda, né? O cinto travar no pescoço de uma criança. Então o código enxergou que era necessário que, além da idade, a altura fosse algo que ser muito importante, né? Quando a criança tinha 7 anos e meio, ela não necessariamente deveria utilizar o assento de elevação, mas ela ainda não poderia ir para o banco da frente. Lei antiga, ela não poderia ir para o banco da frente, só a partir de 10 anos. A diferença da lei antiga para a lei nova é que essa criança vai continuar ainda no banco de trás, mas com dispositivo de segurança apropriado, caso ela não tenha 1,45 m. Não é só mais a idade, mas agora a estatura também tem que ser observada. Isso. Na verdade, já existiu 1,45 m. Ainda é a cadeirinha? Isso, sim. De 0 a 1 ano é o chamado bebê conforto. De 1 ano a 4 anos é a cadeirinha. A cadeirinha é muito polêmica porque a cadeirinha, os fabricantes trabalham com peso. Então a criança ganha peso muito rápido, acaba perdendo aquela cadeirinha, tendo que comprar outra cadeirinha. E a gente sabe que a cadeirinha tem um preço bastante salgado. E aí, depois dos 4 anos, outra idade que ganha peso também, que é o assento de elevação. Só que o assento de elevação, se você comprar um tamanho mediano, né, porque tem vários tipos, né, isso foi aberto para as empresas construírem, né? Então, o assento de elevação não tem muita diferença. Agora, a cadeirinha tem muita diferença, porque a criança ela vai ganhando corpo, ela vai crescendo, vai ficando pesada, já não cabe ali, teria que comprar uma outra. Pegando esse gancho ainda com relação à criança, também tem a questão da criança na moto. Sim. Né? A criança tinha também, deixa que você fale, né? Mas houve uma mudança em relação à idade, né? Sim. Da mesma forma que o número 10, né, ele aparece, né, fica mais presente para o carro, o número 10 também apresenta para a moto. Então, crianças antes, na lei antiga, era até 7 anos. Perdão, a partir de 7 anos poderia sentar no banco traseiro, né? E hoje é a partir dos 10 anos. Mas vale lembrar aqui, é que a criança com 10 anos, ela tem que ter condições de se manter em segurança. Porque às vezes eu tenho uma criança que ela não tem, né, uma habilidade, ou não tem a constituição corporal dela não seja suficiente. Pelo bom senso,
É carro. É carro. É carro. Pelo bom senso, né? Com certeza. Entendi. Desculpa também, só porque eu acho Não, que como não. é tudo muito assim, até de repente a gente ganha um pouquinho mais de tempo. Ainda falando sobre a moto, a questão da viseira também, do óculos, né? Ah, sim. O Código de Trânsito Brasileiro previa que quando uma pessoa está dirigindo uma moto, aí não é só moto, é ciclomotor, motoneta, motocicleta. Isso é uma coisa que todo mundo se enrola também para saber o que significa cada um. Andou com isso, andou com triciclo, quadriciclo motorizado. Se andar sem capacete, é infração gravíssima com suspensão do direito de dirigir. Aí tem sem a viseira, suspensão. Com a lei nova, cai de gravíssima para média. Ficou mais atenuado. Então, minha opinião é assim, não a opinião que eu acho, eu posso só pontuar uma coisa, que quando você não está usando a viseira, o risco que você tem de algum inseto, algum resíduo de alguma coisa cair nos seus olhos maior. E você perder total concentração no dirigir é muito grande, né? Tem vídeos aí no YouTube que a gente vê, eu particularmente já vi, de essas borboletas que a gente chama de bruxa, bem grande, espalhar no rosto do cara. Já aconteceu um fato comigo, eu não estava numa moto, eu estava em um caminhão e eu estava justamente na janela. Estávamos a trabalho, esse caminhão era um caminhão guincho, o motorista, um colega no meio e eu na janela. E veio um enxame de abelha naquele exato momento. O para-brisa ficou, né, de uma situação bem complicada. E nós ficamos assim falando, de onde veio isso? Situação. Imagine um camarada sem a viseira passando nesse exato momento ali. Principalmente o horário do final do dia. Segundo o ditado popular, vela e caixão, né? Seria complicado demais. Complicado. Numa moto. O pastor Marcelo falou sobre, e eu comecei a falar de ciclomotor. Hoje nós temos uma alteração também quanto ao ciclomotor. O que é ciclomotor? É o que as pessoas chamam de cinquentinha na rua. O que é um veículo ciclomotor? É um veículo que o cilindro dele não passa de 50 cilindradas, né? O motor dele não passa de 50 cilindradas, e a velocidade máxima original, porque tem gente que tira a peça, não pode ultrapassar de 50 km por hora. O que nós estamos vendo hoje na rua? Aparecem alguns veículos pequenos, parece a cinquentinha, só que são elétricos. Aí a pergunta é, e agora? Aquilo é cinquentinha? Não é cinquentinha? Porque as pessoas ficam, se não é cinquentinha, eu posso andar sem capacete. Calma. Hoje, na legislação nova, apresenta a potência elétrica também, para considerar que é ciclomotor, que são 4 kW. Então, até 4 kW é considerado, né, um veículo ciclomotor. Entendi.